Esta é a continuação da nossa última mensagem há 12 domingos, intitulada O Sangue da Eterna Aliança. Porém, nós intitulamos de uma outra forma nessa segunda parte, que ainda ficamos de abordar. E o tema da nossa mensagem é Contemplando por Espelho a Glória do Senhor. Êxodo 24, versículos 8. Vamos ver verso 7, melhor dizendo, até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem o cobriu, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém. Meus irmãos, nós vimos que este capítulo 24 é uma transição, e nós vamos começar revisando o que nós vimos na mensagem anterior. Esse capítulo é uma transição entre a aliança que Deus fez a Israel no Sinai e as instruções ainda ali que ele vai fazer para a construção do tabernáculo. Nós vimos que antes de preparar o lugar da sua habitação entre o seu povo, o Senhor precisa sancionar a aliança por uma confirmação formal e jurídica num contexto de culto. Esse é um contexto de culto. O Sinai é um templo, o Senhor baixou ali, e Israel está diante do Senhor, ouvindo as suas palavras, e o Senhor deu a Moisés o livro da aliança para que ele pudesse escrever. O próprio Deus escreveu as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, mas os demais estatutos que nós vimos tratando desde há algum tempo, eles foram escritos por Moisés a partir daquilo que ele ouvia do Senhor. Então nós temos este ponto, que essa confirmação que o Senhor vai fazer da aliança. A aliança é um instrumento que vai administrar. A aliança estabelece os termos do relacionamento pessoal entre Deus e Israel. E essa confirmação da aliança, ela consiste, como nós vimos, primeiro, numa convocação solene para se aproximarem do Senhor. Nós vimos isto na semana passada. Nós temos aqui, como nós falamos, uma cerimônia nupcial, por assim dizer. O Senhor adquiriu a sua esposa, a sua noiva. O Senhor a libertou do Egito. E o Senhor agora propõe um relacionamento de aliança com ela. E esse livro da aliança, ele descreve os termos do casamento. Há aqui juramentos. O Senhor já havia feito promessas a Israel, e Israel agora promete por 2 vezes nesse texto ser o povo do Senhor e obedecer tudo que o Senhor falou. Se você observar esta frase, verso 3
no verso 3 diz: tudo o que falou o Senhor, faremos. Ela se repete novamente no verso 7. Tudo o que o Senhor falou, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Mas se você observar, e aí é um marcador de, vamos dizer assim, de limites, no capítulo 19, a palavra de Deus também diz que o povo, ele se comprometeu a fazer tudo o que o Senhor ordenou. A palavra do Senhor diz aí, em Êxodo capítulo 19, que Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor. O Senhor, no verso 7, anunciou as palavras, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou as palavras do povo. Isso é antes dos 10 mandamentos e depois do livro da aliança, que compõe os estatutos que aplicam os 10 mandamentos. O povo por 2 vezes fala: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então o que nós temos aqui é exatamente este ponto que nós vimos. Então nós temos aqui uma cerimônia nupcial, é exatamente o casamento entre o Senhor e Israel. Deus redime a sua igreja e agora vai desposá-la. Essa é uma aliança eterna que vai precisar ser lembrada continuamente pela esposa, para que eles nunca esqueçam a quem eles pertencem. Nós vimos também que, de outra perspectiva, nós temos um ambiente de culto, né? Deus é fogo consumidor. Nós vimos isso também no capítulo 19. Observe alguns marcadores de frases que ocorrem no capítulo 19 e ocorrem aqui também. O Senhor ele vem com grande clangor de trombetas, o monte está fumegando, né? Ele se apresenta aí como fogo consumidor. E nós, inclusive, pregamos sobre isso com uma mensagem intitulada Fogo Consumidor. Deus fez daquele lugar o seu santuário. Ele está habitando ali por 1 ano, preparando os filhos de Israel para serem um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nós vemos aqui princípios para que eles caminhem na comunhão com o Senhor. Então você tem, como nós vimos na mensagem anterior que pregamos, você tem em primeiro lugar nesse texto uma solene convocação. Antes deles contemplarem a Deus, eles são convocados nos versos 1 e 2. Moisés é chamado a subir não sozinho, mas com uma representação da liderança. Arão, os 2 filhos primeiros, Eleazar e Nadab e Abiú, os filhos mais velhos, e mais 70 anciãos, 70 presbíteros. Esse número, ele tem uma simbologia, era um número literal, mas ele tem uma simbologia na cultura hebraica, representando toda a congregação, representando a plenitude da igreja. E nós vimos nisso que, quando Deus convoca o seu povo, Deus está chamando o seu povo para um relacionamento pessoal. A lei não é um código impessoal, não se trata de um Deus moralista ou um Deus legalista. A lei, os estatutos são sancionados como parâmetro de um relacionamento pessoal, de um relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. A aliança é o contexto primordial da lei, por isso que a aliança ela suplanta a lei em importância. A lei é a externalização objetiva da vontade de Deus, que nos relacionamentos anteriores era revelada subjetivamente, individualmente aos patriarcas. Então Deus chama o seu povo para um relacionamento pessoal. Deus estipula o modo como eles devem se aproximar. Olha, vocês vão ficar de longe, vocês não vão chegar muito perto, porque Deus era santo e a sua santidade poderia consumir aqueles pecadores. Por isso o verso 1 ele diz: adorai de longe. Somente Moisés, o mediador, né, o principal mediador, pode se achegar a mim, os demais vão ficar de longe. Então Deus chama o seu povo para um relacionamento pessoal. Deus estipula o modo como eles devem se aproximar, e Deus exige um mediador. Eles não podem se aproximar de Deus sem um mediador. E nós vimos que isto tudo aponta para a nova aliança, tudo isto aponta para Cristo, porque a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 9, versos 11 em diante, que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo que o Senhor erigiu, né? Não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, Jesus, não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Deus já está preparando o seu povo para a vinda do seu Filho. Ele está dizendo, vocês não podem se aproximar como estão, eu sou santo, vocês são pecadores, e vocês serão consumidos pela minha santidade. Eu sou um fogo consumidor, vocês precisam de um mediador. Mas é óbvio que Moisés é um mediador limitado, é um mediador que é pecador, ele aponta para o mediador perfeito, que é Cristo. Então, nós vimos que há esta solene convocação, e é exatamente isso que nós sempre temos no culto, meus irmãos. Por isso nós começamos lendo a Escritura, que convoca o povo de Deus a adorar. Você tem vários salmos e textos da Escritura que nos convocam a adorar, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Vários salmos na Escritura, eles convocam o povo de Deus à adoração. Nós vimos a este lugar porque Deus nos convocou, nós somos o povo da aliança de Deus, Ele nos convocou para renovar conosco a aliança, para trazer a memória da aliança. Então, o que nós vemos aqui são princípios para como nós nos relacionamos com Deus, sobretudo no culto. Então, depois de uma solene convocação, nós vimos que nós temos a proclamação e o registro da palavra, das palavras da aliança, ou a proclamação e o registro das Escrituras. Nós vimos que antes de obedecer a ordem, verso 3, Moisés refere as palavras do Senhor ao povo de Deus, ao seu povo, e esse povo se compromete a cumprir. Ele responde a um diálogo entre Deus e sua noiva, ou entre Javé e sua esposa Israel. E nós temos assim a proclamação da palavra em resposta aos votos de obediência que funcionam na figura do casamento como juramento entre os noivos. Moisés, então, agora, além de proclamar as palavras, ele também escreve as palavras a fim de que seja um registro permanente da aliança com o Senhor. No verso 7, tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Ele escreve no verso 4 e no verso 7 ele lê. Então, a palavra é proclamada, a palavra é escrita e a palavra é lida. Isto nos ensina, como nós já falamos, reforçando que o culto e a vida que Deus requer devem ser permeados e dirigidos pela palavra. Você não pode se relacionar com Deus à parte da palavra. Ainda que haja um relacionamento pessoal, ainda que haja uma comunhão direta, por causa do Espírito Santo que habita em nós, essa comunhão, ela é permeada, ela é orientada, norteada pela palavra. Sem a palavra, nós não temos como nos relacionar com o Senhor. Então, isso é muito importante para nós. Então, depois da proclamação e registro das palavras da aliança, você tem, então, em terceiro lugar, um culto solene com holocaustos e sacrifícios, a partir do verso 4b. Esse culto consta de um altar. Moisés, ele erige um altar ao pé do monte. No verso 4, diz que ele erigiu um altar. Aqui, meus irmãos, é uma antecipação do que Deus vai fazer a partir do capítulo 25, quando ele vai ordenar que Moisés construa um tabernáculo. Por quê? Porque Deus está ali no monte, o povo está parado no monte por entre 1 e 2 anos, mas o povo vai ter que peregrinar. E Deus, então, ordena a Moisés que prepare a sua barraca, o seu templo móvel, para que ele peregrine com o povo. Essa é a ideia dessa narrativa aí. Só que agora, o templo é aquele monte. Deus não habita em templos feitos por mãos, o lugar onde ele habita, ele faz dali um templo. E para que houvesse culto, era preciso que houvesse sacrifícios, e ele envia alguns jovens para oferecerem, possivelmente já da tribo de Levi, possivelmente primogênitos, para oferecerem holocaustos e sacrifícios, lembrando que o holocausto era um sacrifício onde o animal era queimado todo até as cinzas,
todo ele era oferecido ao Senhor, indicando a ideia de uma consagração total. E o sacrifício pacífico, só o sangue, ele era imolado, o sangue era aspergido sobre o altar, e ele era queimado, a gordura dele era queimada ao Senhor. Partes importantes, como a coxa direita, eram dadas ao sacerdote, e o restante era comido pelo ofertante, como uma espécie de sacramento, que aponta, num sentido, para a nossa ceia hoje, né? Então, eles tinham essa refeição sacramental na presença do Senhor. Então, nós precisamos ter aqui em mente que o que Deus está ensinando é que é necessário o derramamento de sangue para que o adorador seja aceito na presença de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de Hebreus, explicando esses ritos e sacrifícios, vai falar em Hebreus 9, 22. Então, essa vai ser uma ordenança para o tabernáculo. Então, em que consiste esse culto? Primeiro, um altar, uma vítima substituta oferecida, o sangue derramado para expiação. Em segundo lugar, um memorial diante de Deus. Moisés fez 12 colunas, observe aí, que ele construiu aí 12 colunas, verso 4, representando as 12 tribos de Israel. É como se eles estivessem para memória diante do Senhor. O culto é um memorial ao Senhor. Você tem, então, em terceiro lugar, a leitura da palavra da aliança, e Moisés encerra esse momento com o selo da aliança. E como é que ele sela esta aliança? Parte do sangue dos sacrifícios ele havia derramado no altar, mas a outra parte ele havia recolhido em bacias. E ele chega diante do povo, e ele pega possivelmente um galho de isopo, que era uma planta muito usada para as aspersões, ele molha naquele sangue, e ele salpica em cima do povo. Ele asperge o sangue, o povo é salpicado daquele sangue. Aquele é o sangue que sela a aliança. É o sangue que cobre o povo de Deus, para que Deus, na sua ira, não consuma o seu povo. O sangue foi derramado. E isto, de novo, aponta para Cristo. O povo é selado com o sangue, com uma morte de uma vítima substituta. E você vai ver que o sangue é um penhor de morte, que, por outro lado, obriga a obediência e mostra o caráter absoluto do compromisso de aliança e suas implicações. Então, este é o sentido aqui. E Moisés sela esta aliança. A palavra de Deus diz que a nova aliança é sancionada com o sangue de Jesus, aludindo a esse evento. O autor de Hebreus, no capítulo 9, ele diz no verso 18, Hebreus 9, 18, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo, sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, aqui ele está contando toda a história desde o tabernáculo, e no verso 22 ele aplica, dizendo: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas ele diz que esta primeira aliança apontava para a nova aliança, que é feita com a entrada do verdadeiro mediador no perfeito tabernáculo. Veja o verso 23 do mesmo texto. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. As figuras são aquelas do tabernáculo. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos sangues com sangue alheio. Então, no verso 28 ele diz: assim também Cristo,
tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, essa aliança apontava exatamente para Cristo. Então, meus irmãos, Cristo sofreu a maldição para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. E aí é que você vê, então, os versos 9 a 11, que nós não tratamos ainda, e que nós gostaríamos de tratar no restante dessa mensagem. Depois de tudo isso, depois que o povo atende à convocação, que o povo estabelece ou coloca diante de si o mediador, depois que o povo oferece o sangue para expiação, depois que o povo reconhece tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos, você tem um encontro e celebração na presença do Deus da aliança. Esse é um ponto que nós não tratamos na mensagem passada. O encontro e celebração na presença do Deus da aliança. Essa é uma cena maravilhosa, esta é uma cena poderosa e nós deveríamos nos debruçar sobre ela. Observe que cena maravilhosa esta. Ela é uma cena única. Você lembra que somente Moisés podia ver a forma do Senhor, como o Senhor vai falar em Números 12. Ele não via exatamente o rosto, mas ele via uma forma do Senhor, como assentado num trono. Mas aqui nesse momento, não apenas Moisés, mas também os 70 anciãos do meio da congregação, e Nadab e Abiú, e Arão, eles têm a experiência que tem Moisés, não de perto como Moisés, que vai subir lá no cume, mas mesmo de longe. Olha o que acontece. E subiram, se você observar, no verso 1, o Senhor tinha dito, Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Do verso 2 até o verso 8, eles não tinham subido ainda. Para subir, eles tinham que ter toda aquela preparação. Moisés tinha que referir as palavras, eles tinham que oferecer sacrifícios, e o povo tinha que dizer, nós vamos fazer tudo isso que o Senhor ordenou. Tudo isso tinha que acontecer. Então, depois que o povo obedeceu a palavra, depois que o povo ouviu a palavra, se comprometeu com a palavra, então é que eles obedecem essa ordem do verso 1. E veja que cena maravilhosa, majestosa. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos, o sangue foi derramado, o animal foi queimado, a vítima foi morta, o pecado foi expiado. Então é aberto o caminho para o Deus vivo. E viram o Deus de Israel. Esta foi uma experiência que nenhum outro dos filhos de Israel teve. Veja, não é uma visão como Daniel a teve, não é uma visão como Ezequiel a teve, não é uma visão que a pessoa não sabe se está dormindo ou acordada, é uma visão que eles estão tendo ao vivo. É como se eles estivessem face a face. Possivelmente eles não veem o rosto, mas eles veem a glória do Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação. Eles descrevem, Moisés descreve uma pavimentação. Você já viu pedra de safira, você já viu a cor de safira, ela é um azul, de uma majestade, de uma sublimidade. Depois você pesquisa lá no Google, safira, é uma pedra azul. Então eles viram um pavimento como se fosse uma pedra de safira, que parecia com o céu. Você já viu o céu aqui, maravilhoso de Boa Vista, quando não tem nuvem, aquele azul, na sua claridade. Eles veem uma glória majestosa. Mas o que é mais interessante, observe no verso 17, que o aspecto da glória do Senhor
era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. O que é um fogo? É que ele olha um fogo que se você chegar perto, você é consumido. Os irmãos já viram alguma coisa pegando fogo bem alto? Eu me lembro quando eu estava lá no antigo, saudoso, alguns aqui, os mais antigos, devem ter ido lá, né? Em algum retiro, lá no Maranata, que era um retiro da primeira igreja, e que iam todas as igrejas para lá. E uma vez a gente, numa espécie de traquinagem, tocou fogo lá, numa palhoça do barracão, e era uma coisa enorme, e a gente não conseguia ficar menos de 20 metros de distância, porque toda a palhoça pegou fogo. E a gente percebe, se você chegar perto, você já começa a ser queimado. Agora, você imagina, esse é um fogo sobrenatural, não estou falando de um fogo natural. E o aspecto dele é como um fogo que, se você chegar, ele vai te consumir. E aqui ele está falando, no verso 17, dos filhos de Israel que estavam ao pé do monte, eles não subiram. Mas Moisés, Arão, os 70 anciãos, mais Nadab e Abiú, eles subiram a uma certa distância, não no cume, mas como que se fosse no meio do caminho, perto o suficiente para serem consumidos. Mas observe o que diz o verso 11, que mesmo eles estando diante desse fogo consumidor, ele, o Senhor, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Sabe o que quer dizer? Não é sobre os filhos, é contra eles, na verdade. Ele não estendeu a mão contra eles. Eles estão na presença santa, eles são pecadores, eles são indignos, Deus é santo, Deus não pode deixar de punir o mal, Ele é fogo consumidor, mas Ele não estende a mão sobre aqueles pecadores. Por quê? Porque o sangue foi derramado. Porque o sangue foi salpicado sobre eles, eles estão selados com o sangue do Cordeiro. Aleluia! É só por isto que nós estamos aqui, diante do Deus Santo, do Deus vivo, e também não somos consumidos, porque o Cordeiro adentrou o santuário e ofereceu seu sangue. Que cena maravilhosa é esta, queridos! Eles têm uma visão de Deus, e Deus não estende a mão contra eles. Nesse encontro, na presença do Deus da aliança, poderia haver morte, poderia haver destruição, mas o que há é celebração. É só depois desse selo da aliança, dessa purificação com sangue, que Moisés, seus filhos e os 70 anciãos podem subir até o Senhor. Eles veem o Senhor, eles não morrem, porque eles estão cobertos pelo sangue. O Senhor não estende a mão contra eles, é este o sentido da expressão. Então Moisés e os demais líderes fazem o que na presença do Senhor? Eles têm um vislumbre da glória do Senhor, e então eles celebram, eles comem e bebem. Você sabe o que temos aqui? Na cultura israelita, na cultura hebraica, eu acredito que é praticamente em todas as culturas assim. Mas ali isso é muito forte. Chamar alguém para uma refeição é declarar comunhão. É declarar que eu quero comunhão. Você vai ver que quase toda a aliança de paz que era feita era celebrada com comunhão. Então é o Senhor, o sacrifício foi feito ao Senhor, aquela carne é do Senhor. E o Senhor está dizendo, olha, vamos comer comigo. Vamos comer comigo a carne do sacrifício que eu providenciei. Isto tudo é óbvio que aponta para o sacramento da ceia, meus irmãos. Essa refeição é sacramental. Eles viram a Deus. Mais uma vez ele fala isso, ele fala duas vezes no verso 10, e agora no verso 11, eles viram a Deus e comeram e beberam. Eles foram aceitos à mesa do Senhor. E eles tiveram um banquete com o Senhor. Esta é uma
clara antecipação, meus irmãos, daquilo que nós celebramos na ceia do Senhor e daquilo que nós vamos celebrar na presença de Deus. Eu quero concluir trazendo alguns princípios para nós aqui. Na verdade, eu quero concluir e trazer alguns desdobramentos. Nós sabemos pela Escritura que essa experiência de Israel, ela vai continuar por toda a peregrinação. Esse é um primeiro ponto que eu queria enfatizar, já chegando na conclusão. Essa experiência de estar contemplando a Deus não vai acontecer dessa forma mais. O Senhor assentado num trono, numa pavimentação como de safira, mas ela vai acontecer no tabernáculo. É por isso que essa cena ela é preparada para o tabernáculo. Deus está dizendo, olha, façam o tabernáculo e vocês vão ter isso. Então tudo isso se desdobra no tabernáculo e depois no templo da monarquia e na nova aliança na pessoa de Cristo. Veja como no tabernáculo isso acontece lá no capítulo 40. Quando Moisés encerra todo esse trecho que nós vamos ver até o 40, todo ele vai mostrar o tabernáculo. Mas no capítulo 40, quando Moisés termina de erigir o tabernáculo, veja o verso 16, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tendas e meteu nele as vergas. E aí ele vai descrevendo todo o tabernáculo até o verso 33. E no verso 34 o que acontece, quando ele ergue o tabernáculo, quando ele coloca todos os utensílios, o altar do sacrifício, ele já tinha consagrado e ungido o tabernáculo, já tinha aspergido tudo com sangue. Então a nuvem, aquela nuvem que ocorre aqui quando Moisés sobe, veja no verso 16, no verso 15 de Êxodo 24, deixa marcado em Êxodo 40, só para você entender que o narrador, que é Moisés, ele nos dá marcadores para a gente associar os fatos. Veja que o Senhor disse a Moisés, sobe a mim, ao monte fica lá, verso 12, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Moisés então levanta-se com Josué, seu servidor, sobe ao monte de Deus, ele diz para os anciãos esperarem, e ele sobe até o cume do monte, verso 15, tendo Moisés subido, uma nuvem, que os judeus chamavam de Shekinah, a palavra significa habitação, a habitação de Deus, essa nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés, e o aspecto da glória do Senhor era como de um fogo consumidor no cimo do monte. Preste atenção, aquele clangor de trombetas, o que representava a exata presença de Deus é essa nuvem de glória, essa nuvem luminosa. E eles veem uma forma ali assentada como que num trono, com pavimento de safira. É praticamente impossível de descrever, ele está tentando, por isso que ele diz, era como? Mas observe que esta nuvem que está no monte, até aquele momento a nuvem está no monte, mas quando ele arma o tabernáculo, aquele fogo consumidor, a nuvem cobriu, ela baixa sobre os filhos de Israel, e cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem era o único que podia ficar na presença dessa nuvem entre os filhos de Israel? Somente Moisés entrava na nuvem. Mas a manifestação da glória foi tão majestosa, que veja o verso 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nem Moisés pode ficar.
E, meus irmãos, esta é a mesma experiência que no templo nós vamos ver em Salomão, quando Salomão constrói o templo em 1 Reis. Quando o povo, a palavra de Deus diz, em 1 Reis, que quando o templo também é construído, no capítulo 8 de 1 Reis, no verso 10, 1 Reis 8, 10, diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Os sacerdotes não podiam ficar. É esta nuvem, é esta presença, mas ela aponta para quê? Abra aí em Mateus capítulo 17. De novo nós estamos no monte. Verso 1. 6 dias depois. Mateus 17, versículo 1. Em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, a um alto monte. E o que acontece? Agora eles viram o rosto de Deus. E foi transfigurado diante deles. O que é transfigurado? A forma da sua aparência se tornou diferente. O seu rosto resplandecia como o sol na sua força. As suas vestes se tornaram brancas como a própria luz. Esse Deus cuja glória está escondida na sua humanidade humilhada, ele dá um vislumbre, Deus agora encarnado dá um vislumbre da sua glória. As suas vestes, um outro evangelista diz que elas se tornaram brancas como nenhum lavandeiro da terra podia lavar, deixar tão branca. E eis que apareceram quem? Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, falando com ele. E Pedro não sabia nem o que dizer. Pedro, Tiago e João estão tendo a experiência, mas eles não estão no meio do caminho, eles estão ali. E diz a Bíblia que quando ele ainda falava, ele diz: Senhor, se tu quiseres, eu armo aqui 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E quando ele ainda falava, o que é que vem? A Shekinah, uma nuvem de glória luminosa os envolveu, e de dentro da nuvem diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eles estão diante de Deus, do Deus encarnado. Mas eles não estão no meio do caminho. Eles estão lá com o próprio Deus. Eles não vão ser consumidos, porque esse Deus logo mais vai morrer por eles. Se você olhar a versão de Lucas, em Lucas 9, o que Moisés e Elias conversavam com Jesus, eles conversavam acerca da sua partida que ele estava para realizar em Jerusalém. A palavra partida é a palavra grega exodos. Eles estavam conversando sobre o êxodo de Jesus para Jerusalém, para morrer, para que nós pudéssemos ser aceitos. Quem Moisés, os anciãos, Arão, Nadab e Abiú viram no monte? Em João capítulo 1, verso 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando eu posso ver a Deus, eu só posso ver a Cristo. Porque Cristo é quem revela o Deus triuno, Ele é quem revela o Pai. Que coisa maravilhosa, queridos. Moisés, Arão e os 70 anciãos viram a Cristo antes da sua encarnação. E nele
contemplaram a glória do Pai pela iluminação do Espírito Santo. Isso é uma antecipação, portanto, meus irmãos, e um anticlímax. Por quê? Porque em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E isto é uma antecipação do que hoje nós temos. Nós temos uma contemplação muito mais profunda, muito mais abrangente, porque Cristo já veio. É por isso que nós lemos e cantamos Brilha Jesus, o que nós lemos, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos ainda por espelho, contemplando por espelho. O espelho naquela época não era como o nosso espelho, era alguma coisa de bronze, a imagem era meio turva. Nós ainda contemplamos como por espelho, pelas Escrituras, a glória do Senhor, mas à medida que contemplamos a glória do nosso Senhor, pelas Escrituras, nós também somos transfigurados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito Santo. E haverá um dia, meus irmãos, haverá um dia que nós o veremos como Ele é, porque isto tudo é um anticlímax, e quando nós tomamos a ceia, nós celebramos antecipadamente este dia. Quando nós chegamos aqui no dia do Senhor, nós estamos antecipando esse dia, contemplando a glória do Senhor, porque um dia nós o contemplaremos face a face, como está escrito no capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22. É por isso que João diz, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Capítulo 22 de Apocalipse, então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aleluia. Então nós contemplaremos com esses olhos glorificados. A quem veremos? O Deus encarnado. E nele estaremos contemplando o Pai. Porque quem o vê, vê o Pai. O que Moisés viu foi uma antecipação daquilo que nós hoje contemplamos por espelho, que nós celebramos no sacramento, e que nós celebramos no dia do Senhor, e foi um anticlímax daquilo que nós veremos com nossos próprios olhos. E já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Eu me lembro que eu cheguei a lamentar, há muito, muito tempo, ainda novo, como assim não vai ter sol? O sol é tão lindo. É porque nós não contemplamos ainda a glória daquele que fez o sol. A gente não vai ter saudade do sol, porque o próprio Cordeiro brilhará, diz que o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles não vai estender a mão contra eles, eles reinarão pelos séculos dos séculos. Nós contemplaremos aquele que fez o sol com esses olhos que hão de ressuscitar. É isto que foi antecipado para Moisés. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter isto em mente. O Monte Sinai para nós hoje, nós não estamos mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião. O autor de Hebreus diz isso em Hebreus 12. E o Monte Sião para nós hoje, após a ascensão de Jesus, o que ele fez? Ele derramou o seu Espírito sobre a sua igreja. A sua Shekinah já está sobre nós. É o seu Espírito, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. E é nesse ambiente de culto que nós vivenciamos o que Moisés vivenciou. O que nós temos hoje são verdades e fatos que estamos vivendo sob a nova aliança,
quando nós cultuamos a Deus. Por isso nós temos que valorizar o dia do Senhor. E pelo conhecimento da lei, nós nos conscientizamos da natureza precisa dos nossos pecados. E temos oportunidade de nos tornarmos humildes, conduzidos pela graça e conduzindo-nos à graça da nova aliança em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa imagem também ensina essa verdade. O fim da lei é Cristo, eles contemplaram a Cristo. E na nova aliança nós nos relacionamos com o Senhor por meio da sua palavra, contemplando por espelho a glória do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, então valorizar o culto, esse momento, que nós possamos valorizar o dia do Senhor, que nós lembremos que este é o dia para nós trazermos à memória tudo o que Cristo fez por nós e também anteciparmos com ansiedade, essa é uma ansiedade virtuosa, dizendo: Maranata, vem Senhor, eu quero contemplar o Senhor. Nós o veremos como Ele é. Mas nós podemos contemplá-lo quando nós o adoramos, quando nós lemos a sua palavra, quando juntos cantamos louvores. Nós precisamos pedir que Deus abra os olhos do nosso coração para contemplar que na medida que nós o contemplamos, nós também somos transformados à sua imagem. E naquele dia, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que Deus nos ensine e nos ajude a valorizar esse momento de contemplar por espelho a glória do Senhor. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos mostra que podemos contemplar o Senhor com os olhos da fé, mas que um dia contemplaremos com os nossos olhos físicos glorificados. Bendizemos o Senhor. Ajuda-nos a valorizar esse momento. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que, lendo a Escritura, ouvindo a Tua palavra e celebrando o sacramento, possamos vislumbrar a Tua glória e sentir-nos, ó Deus, cercados por ela e cheios de alegria, porque nós temos hoje a possibilidade de adentrar o Santo dos Santos. Na verdade, a Tua palavra diz que a igreja é o Santo dos Santos de Deus, porque nela habita o Espírito Santo. Que nós possamos desfrutar disso, aproveitar isso, preparando-nos adequadamente, portando-nos adequadamente no culto ao Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.